Os russos estão falando agora em usar armas nucleares na guerra da Ucrânia. Será que é o fim do mundo? Você tem medo? Você é dessas pessoas que tem medo de que o mundo esteja para acabar? Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo onde eu sempre pego algum tema atual e tento discutir ele sob a luz da Bíblia. Então, sim, essa semana o presidente da Rússia, ele disse que, se precisar, eles vão usar armas nucleares no conflito. Aí você tem pandemia, terremotos, fome, violência, mudanças climáticas. Será que tudo isso é um prenúncio de que o fim está próximo? Você fica preocupado? Você tem medo de morrer? Você tem medo de que o mundo acabe logo? Você é dessas pessoas que fica torcendo para o meteoro demorar bastante? Vou abrir um parênteses aqui, a Bíblia não fala nada de meteoro, mas é que tem muita gente que vive falando sobre esse tal meteoro, que se vem logo, se não vem, mas a Bíblia não fala sobre meteoro. Pois bem, lá no tempo de Jesus, Jesus estava saindo do templo de Jerusalém, era uma das maravilhas do mundo antigo. Se você jogar no Google para ver Templo de Jerusalém, maravilha antiga, você vai ver, era uma coisa absurda, assim, uma construção absurda, admirável, pedras enormes, uma beleza, uma suntuosidade. E Jesus estava saindo com os discípulos estavam babando no templo. E surge um assunto que vai se ligar com o que eu estou falando aqui agora. Então a gente vai lá para o Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é o Evangelho segundo Mateus. Foi escrito, o seu público-alvo era os judeus. Então é onde Mateus tenta provar que Jesus é o rei dos judeus. Nós vamos lá para o capítulo 24, Mateus 24. Deixa eu colocar aqui para a gente de uma outra maneira. Pronto. Então, Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 14. Eu vou ler rapidão aqui para a gente. Jesus saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima de outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isto vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Jesus está falando aqui que não vai ficar pedra sobre pedra. Era uma construção absurda, era inimaginável você pensar que não ia ficar pedra sobre pedra ali. Sobre o que Jesus estava falando? Jesus estava falando sobre a destruição do templo, porque pouco tempo depois, o templo é totalmente destruído, Jerusalém é saqueada, uma carnificina terrível, um cerco terrível contra Jerusalém, e realmente o templo é queimado, destruído e tudo mais, mas ele está falando sobre as coisas vindouras, está falando sobre o fim. A ciência que estuda o fim, o estudo das coisas do fim, é chamado de escatologia. E a gente poderia também, na Bíblia,
ir lá para Apocalipse. Apocalipse é um livro que trata da revelação do fim, mas é muito complicado ali, eu não vou entrar nesse aspecto agora. Tem muita coisa que os próprios evangélicos discutem muito ali. Há pontos de concordância. Todo mundo concorda que Jesus vai voltar, vai ter uma segunda vinda de Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, que todo mundo vai ressuscitar e vai ser julgado, que vai ter novos céus e nova terra. Agora, de como isso vai acontecer, o processo. Então, a gente tem os milenistas, os amilenistas, a gente tem os dispensacionalistas. Isso dá uma discussão danada. Você vê muito evangélico, muito crente brigando sobre isso, que eu particularmente acho que não vale a pena, porque não é um dos pontos principais, se alguém discorda do que eu penso, ou se eu discordo do que outro pensa sobre o final. Mas o fato é que a nossa história tem um começo, um meio, um fim. O começo está lá em Gênesis, o meio, digamos que é a vinda de Jesus na plenitude dos tempos, e agora o fim será essa segunda vinda. Então a gente caminha do meio para o fim. Então sim, a história da humanidade, cada dia que passa está mais próximo do fim. Então a gente tem razão em pensar que o fim está chegando. Mas será que esse uso dessas armas nucleares, será que agora vai ser o fim do mundo? Eu acredito que não. E também porque o fim do mundo não está nas mãos dos homens. Não é porque um homem vai querer que vai acontecer, já está tudo predeterminado por Deus. Eu acho que a gente vive um tempo de insegurança, imagina. Quando eu era criança, havia o medo de alguém apertar o botão da bomba H, sabe? De alguém desencadear uma guerra nuclear e o mundo acabar. Na minha infância, nós tínhamos esse medo. E de repente ficou tão longe isso, tão longe do imaginário popular, e agora está aí. Um mundo com medo de um conflito nuclear, deles usarem bombas nucleares ali na Ucrânia, e vai saber que tipo de desdobramento pode ter isso. Mas Jesus fala que nós escutaremos falar de guerra, de rumores de guerra, que um país vai atacar outro país. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Você pega os últimos 2000 anos de história da humanidade, isso está acontecendo. Então não é uma novidade um país atacar outro país. É claro que nessa escalada, porque com a tecnologia as coisas vão ficando cada vez piores nesse aspecto de violência em guerra. Mas não tem novidade aí. Aí Jesus fala que muitos virão se dizendo ser o Messias. A gente não está vendo isso. Não está vendo isso ainda também. Mas a gente sabe, lendo lá em Apocalipse, a gente vê que vai vir sim falsos Messias, que vai vir o anticristo, que vai se passar como se fosse um pacificador. O que o mundo mais anseia hoje? Imagina aparecer uma figura mundial, né, dizendo que vai trazer a paz para a humanidade. Então, isso não está acontecendo ainda, essas coisas ainda não estão acontecendo. Então, eu creio que não é o fim. Se o seu medo é que o fim do mundo seja agora, eu acho que o seu medo pode ser... Você pode esquecer isso daí, pelo menos por um momento, eu acho que o fim não está próximo, não. Agora, tem muita gente que não é a questão se o mundo vai acabar, tem muita gente que tem medo de morrer. Então, a pessoa tem medo do mundo acabar, mas é porque a pessoa vai morrer. Então, muita gente tem medo da morte. Será que isso é um medo justificável? Pois bem, vou tentar fazer uma analogia para você. Um mosquitinho me achou aqui. A Mega Sena essa semana está acumulada, já está alguns sorteios acumulada, e a última notícia que eu li é que estava acumulado em 170 milhões de reais. Vou repetir, 170 milhões de reais. Você consegue imaginar o que dá para fazer com esse dinheiro? Se isso caísse na sua conta, o que você faria? Você já fez aquele exercício mental? Eu acho que você já fez, hein? Aquele exercício mental de ficar assim, puxa vida, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia dar tanto para o meu irmão, eu ia dar tanto para minha irmã, eu ia dar não sei quanto para meu pai, eu ia dar não sei quanto para minha mãe, eu também ia ajudar aquele meu amigo que merece, eu vou dar um tanto para ele, eu vou dar um tanto para o pastor da igreja, para a pastora. Vou ser sincero com vocês, eu não jogo. Pouquíssimas vezes. Mas, mesmo quando eu não jogo, eu fico pensando, nossa, com esse dinheiro eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. E vamos falar, né? Só na imaginação você já experimenta uma paz de você pensar que você ia receber esse dinheiro
E quantas pessoas que nunca mais ia trabalhar, falavam, vê lá, eu vou curtir a minha vida sossegadamente, eu vou colocar numa aplicação, eu vou, sei lá, e às vezes não dá certo, né? A gente já viu tanta gente que perde tudo, ou semana passada sequestraram e mataram um ganhador na Mega Sena, o cara tinha uma vida inteira para curtir pela frente de sossego e justamente foi o fato dele ter esse dinheiro que tudo se acabou para ele. Mas vamos voltar aqui. O que você faria com esses 170 milhões? Você ia ficar feliz? Se eu desse certeza para você, falar assim, ó, você vai ganhar esses 170 milhões, você ia ficar feliz? Meu, você ia ficar muito feliz, você ia fazer esses planos. Meu, é inimaginável. Eu sei que tem gente que é muito mais rico que isso, que 170 milhões, mas nossa, no meu caso, pelo amor de Deus, ia ser algo assim surpreendente. Então, se você soubesse que você vai ganhar uma bolada dessa, você ia ficar muito feliz. Você ia ficar fazendo esses planos mirabolantes que eu acabei de falar. Você podia dar um pouquinho para mim também, né? Se você ganhar. Lembra disso, hein? Você poderia me dar um tanto se você ganhar. E você ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Puxa vida. Quando Jesus voltar, quando você falecer, se você for para junto de Deus, depois você acompanhar Jesus nessa volta aqui, onde todo mundo vai ressuscitar e vai ter novos céus e nova terra, e você estiver no meio desse povo, no meio da igreja de Deus, desse povo salvo, remido, vai ser muito melhor do que ganhar em qualquer Mega Sena. Eu já falei isso em outros vídeos, vai ser muito melhor do que qualquer Mega Sena. Então, se você entregar a sua vida para Jesus, se você deixar Jesus te salvar, como? Meu, é muito simples. É você se reconhecer pecador, você se arrepender da vida de pecador, você reconhecer que Jesus veio, habitou entre nós, morreu na cruz, depois de 3 dias ressuscitou, que ele fez isso para pagar pelos seus pecados. Se você reconhecer isso, se arrepender, crer com o seu coração, confessar com a sua boca, você está salvo, você vai poder fazer parte dessa coisa louca, maravilhosa, linda, melhor do que ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena é difícil. Ganhar sua salvação é fácil, não depende de você. É uma obra de Deus. Você não tem que fazer nada. Ah, eu não tenho que fazer algo para merecer? É impossível você merecer esse prêmio. Mas Deus é tão misericordioso que você ganha esse prêmio mesmo sem merecer. Como? Através de Cristo Jesus, só. É assim. Então, você fazendo essa entrega, meu, que o mundo acabe logo. Que vai ser um meteoro que vai cair? Que venha logo essa porcaria desse meteoro. Vamos acabar logo com isso e vamos curtir esses novos céus, essa nova terra. Você vai ansiar por isso. Você vai querer que isso aconteça logo. Eu sei que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, mas você não vai ter esse medo. Você não vai ter medo sobre o futuro, porque o seu futuro vai ser lindo e vai ser maravilhoso. Então, tá, vai ter uma guerra nuclear? Vai ter, não sei. Vai ter um conflito nuclear? Não sei. É o fim do mundo? Eu acho que não. Mas para todo mundo que morre, é o fim. Tá cheio de gente que morreu hoje, morreu ontem, vai morrer amanhã. Para as pessoas é o fim do mundo. Então, se você quer ter paz, tranquilidade, alegria, você poder ficar melhor do que fazer as contas para quem que você vai dar dinheiro, é pensar que você vai morar com Cristo nos lugares celestiais, onde habita a justiça. Isso sim é que vai ser muito louco. Que você tenha uma semana profundamente abençoada. E eu ia falar assim, se você morrer, espero que você vá para o céu, mas eu não quero que você morra essa semana, não. Também não quero que você tenha medo, mas eu quero que você tenha a certeza da sua salvação. Que a sua morte não seja uma preocupação. Que a sua preocupação seja poder viver para Cristo enquanto você está aqui na Terra. Um grande abraço para vocês, uma ótima e maravilhosa semana pela frente. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Um grande abraço, tchau, tchau.